Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Oncolog, em parceria com o Instituto Único. Aqui a gente traz temas relevantes e importantes sobre o câncer e todas as particularidades envolvidas com ele. Hoje a gente tem um tema muito especial. A gente vai falar sobre tumores ósseos. São tumores que, quando eles são primários, são relativamente incomuns, mas é muito importante estar atento para os sintomas. E a gente está aqui com um grande especialista, amigo nosso, Murilo Ioco. Ele vai se apresentar aqui e a gente vai ter um bate-papo sobre isso, né, Luciano? É isso aí, André. Estamos aqui mais uma vez, né, com o Murilo, nosso grande amigo, parceiro, que trabalha com a gente aqui na Oncolog. E eu tenho uma grande honra de falar, e eu quero falar diretamente com você que está nos ouvindo aqui nesse podcast. Você que tem dor óssea crônica, teve algum tipo de fratura incomum ou conhece alguém que tem esse tipo de fratura, esse episódio é justamente para você. Então a gente vai falar sobre os tumores ósseos primários e os secundários, que são decorrentes de outras doenças, mas não sou eu que vou falar isso, né? Eu quero passar a palavra aqui para o nosso convidado, doutor Murilo. Se apresente, doutor, né? E depois a gente vai discorrer sobre o tema. Bom, primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite, doutor André, doutor Luciano. Conheço há algum tempo, é um prazer trabalhar com vocês e aqui conversando um assunto tão importante, né? E ainda mais dentro da nossa área. Sou ortopedista oncológico, então eu atuo no tratamento, na condução, no acompanhamento do paciente com lesões neoplásicas, benignas ou malignas, do sistema musculoesquelético, né? E vamos lá, vamos... E aí, Murilo? Você formou aqui? Como é sim, que foi a sua... Eu formei aqui na Universidade de Cuiabá e fiz residência de ortopedia no Hospital Regional em Presidente Prudente e ortopedia oncológica no Instituto de Câncer, no Cancer Center AC Camargo, São Paulo. Uhum. E foram 5 5 anos de formação ortopédica e ortopédica oncológica. Eu fiz a pós-graduação em intervenção em dor também, que está trabalhando junto com a assistência para esse paciente oncológico. Mas o grande paixão mesmo é fazer diferença nesse paciente que ainda, eu vejo que ainda falta um pouco de informação, tanto para o paciente, familiar, até às vezes para a nossa equipe mesmo. E quando foi que despertou essa paixão em você, Murilo? Você falou assim, eu vou fazer ortopedia é uma coisa, mas assim, ortopedia oncológica, né? Quando foi? Foi longe. Bom, foi meu professor e a semiologia foi no Hospital de Câncer. Isso é verdade, Murilo. Ali já pegou um pouquinho. Né? E nessa época, semiologia, eu ainda ia em horários extras, acompanhar paciente. Na época era mais a parte de oncologia pediátrica e comecei a me interessar um pouco, sem pensar em fazer nada relacionado com oncologia. Sempre gostei muito da parte cirúrgica, né? Também não pensava fazer nada de cirurgia oncológica. E foi passando, fiz ligas de oncologia clínica, acompanhava muito cirurgia oncológica também, cirurgias como um todo. As cirurgias oncológicas sempre me fascinaram mais pelo porte cirúrgico, né? Então, quem gosta de anatomia, gosta de cirurgia, mas, poxa, está acadêmico lá, chama atenção. E no último ano, achei assim, não, vou trabalhar com esporte, né? Vamos para ortopedia. Mas dentro da ortopedia, eu tive muitos casos de trauma, mas eu tive um caso primeiro, eu estava no 2º ano, um menino vindo para o atendimento, enfim, já até um gancho. Um menino jovem, 20 anos, uma dor lombar, e tinha na descrição na ficha os dias e horários que ele vinha. Né? E um R+, falou assim, não, pede pelo menos uma radiografia. A radiografia, uma lesão, na época lítica, assim como se fosse uma perda de massa óssea na parte da bacia. E esse foi o primeiro contato que eu tive com oncologia ortopédica. Era um sarcoma de Ewing. E na rotina ali de pronto atendimento nosso ortopédico, trauma, dor,
menino vindo. O que chamou a atenção do meu R+, o R3, foi justamente A A frequência. frequência de frequência. vindas aqui. É isso aí, é uma coisa que o Luciano falou no E, começo, realmente, né? e assim, a gente fica com medo, começa a estudar, aí você começa a estudar, começa a chamar atenção, e já gostava um pouco e Aí foi. Legal, acho que e realmente muda muito, né? Porque você falou, o ortopedista que está lá em trauma, em pronto atendimento, é uma coisa imediatista, né? Ele vê o paciente naquele momento pontual, arruma uma fratura, de uma forma perfeito. leiga falando, né? E logo depois libera o paciente. E realmente, quando você muda para oncologia, a gente brinca que casa com o paciente, né? O paciente vai estar sempre te procurando, vai estar necessita de acompanhamento, família muito mais próxima, né? É um outro conceito, né? Outro conceito que a gente não vê a compatibilidade no início. A ortopedia é Aham, uma área muito objetiva e a oncologia, né, tem esse olhar, assim, multiprofissional, tem uma subjetividade de perfil social, aham. psicológico, enfim, né? E no início eu não imaginava, mas principalmente no atendimento serviço público, né, no SUS, o acesso do paciente ao profissional de saúde é ali no pronto atendimento, às vezes ortopédico. Está com dor na coluna, triagem Uhum, para ortopedista. sim. Foi uma E muitas vezes, né, primeira. Murilo? A primeira, aquela já tinha uma pimentinha quando era aluno, né? Depois, quando estava na residência, foi um Foi, sementão, né? opa! Já tava com a árvore bem grande. O Exatamente. interessante é isso, né, Murilo? Quando a gente fala de pronto atendimento, e ortopedia é muita urgência, né? Você tem que resolver rápido. E muitas vezes, igual você falou, foi um paciente jovem que você viu, Uhum, que foi diagnosticado por um tumor ósseo, porque a frequência dele, que não era comum sim, um paciente jovem, né, com aquela frequência e com essa dor. Quando eu falei no começo aqui do podcast para vocês que tem essas dores crônicas, né, ou que teve uma fratura, tipo assim, do nada teve uma fratura, é muito importante, né, Murilo? sim. Os principais sintomas quais são, assim, do Bom, câncer ósseo? como um todo, realmente, a gente pode separar tumor ósseo primário, né? Tem muita gente assim, que não sabe, e é um excelente ponto, porque fala tumor no osso, confunde com tumor que nasceu no osso, tumor vindo de outro lugar. Então a gente pode dividir em dois grupos: tumores que nascem no osso, os primários no osso, e os tumores metastáticos, vindo de outros órgãos, pulmão, mama, enfim. Os tumores que começam no osso, eles são mais frequentes numa população muito mais jovem, né? Certo. Inclusive, assim, mais jovem do que esse exemplo que eu citei. Adolescente, criança e até esse outro tipo de tumor pega adultos jovens. Tem também a população adulta que pode ser afetada, né? Pode ter um diagnóstico de um tumor primário ósseo, mas acima dos 40 anos é muito mais frequente e comum um tumor vindo de outro sítio, que é o Certo. tal da Uhum, metástase óssea. sim. Ah, isso é interessante, porque às vezes a gente tem dúvida, falar assim, o que que é um tumor primário e um secundário? É o tumor que vem direto do osso é o primário, né? E Exatamente. o secundário a gente deu exemplo aqui, a gente já falou de outros podcasts aqui sobre mama, próstata. Então, você tem um tipo de tumor e esse tumor manda célula geralmente para o osso, né? Não é um novo Sim, tumor, né? Não é um novo Isso é uma tumor. pergunta comum exatamente. mesmo. Quando o É paciente comum. vai lá, câncer de mama, câncer de pulmão, e de Uhum, repente, numa Verdade. acompanhamento, tem uma lesão, uma dor óssea e nos procura. É um exatamente. segundo tumor. Eu acho que, assim, principalmente quando é idoso, muito raro ter isso. E aí o Uhum, Murilo entra justamente porque, quando ele está falando aqui de que não é mais um tumor de origem do osso, mas veio de outro, a gente busca muito controle de dor, de sintoma e de qualidade de vida, né? Que é o... exatamente. Então, são duas abordagens, na verdade, não só duas, mas são abordagens diferentes, né? Até o perfil clinicamente, sinais de alerta são parecidos, independente da idade. Uma dor que não melhora com repouso, um analgésico como não melhora, um aumento de volume, um inchaço no membro, uma limitação, uma diminuição de força, uma fratura sem uma pancada, um trauma importante. Então, são sinais de alerta para qualquer idade. E para a população adulta, é muito importante o histórico oncológico, né? Mesmo Uhum, assim, fiz Sim. um tratamento de mama há 5 anos, 7 anos, mas é relevante.
Não é o mais comum, mas não é impossível. Uhum. Então, mesmo com mais tempo, com antecedente mais longo do acompanhamento, sempre é relevante. E se tratando de uma fratura, uma dor que não melhora, a gente vai ter que diferenciar nessa população uma recidiva do tumor ou uma dor por uma tendinite, um desgaste, uma dor ortopédica. Uhum. E é esse que é, assim, é o desafio e também esclarecer para o paciente que muitas vezes vem, né, de uma carga emocional de um tratamento oncológico e às vezes uma dor que ele fica em dúvida do que pode fazer, acaba gerando uma ansiedade, tirando autonomia, gerando uma insegurança. Hoje, Murilo, eu vejo assim, pouca gente conhece a especialidade de ortopedia oncológica, né? É uma especialidade relevante. A gente que está dentro da oncologia, a gente sabe disso. Mas, às vezes, a pessoa sempre ela vai no ortopedista. Ela está com uma dor, digamos, no ombro, ela procura um ortopedista geral, um especialista em ombro. Como é que é o fluxo do seu consultório? Assim, a maior parte dos pacientes que ali estão, elas são encaminhadas de outro colega, né, que eu falo colega médico, ou tem pacientes que falam assim, puta, eu tô com uma dor assim, eu tive um câncer de mama, tô com uma dor no minha perna. Eu vou direto num ortopedista oncológico. Como é que é o fluxo dentro do consultório? Tem esse fluxo de encaminhamento de colegas, né? Geralmente dentro da área oncológica e ortopedistas. Dentro da área oncológica, acaba um perfil de paciente já em tratamento, com uma dor que não melhora, um perfil para, às vezes, para esclarecer uma dúvida, nem sempre para uma abordagem, algo mais... Lesão suspeita, muitas Isso, vezes, né? exatamente. Para esclarecer o diagnóstico, até orientar o paciente em relação aos cuidados, mobilização, riscos de fratura. O paciente que vem do colega ortopedista é muito mais para ver um paciente sem o diagnóstico, né? Uhum. No consultório tem esse perfil e já tem o paciente que procura, né, tem uma dor no osso, gera uma dúvida e também tem esse fluxo, né, de pacientes que vêm para esclarecer, mesmo sem diagnóstico oncológico. O que, para a oncologia, é importante. Sim. Porque a gente consegue cada vez mais, tem mudado esse perfil, isso daqui é em relação assim, a casuística do meu consultório. O perfil no paciente privado vem, assim, acaba, assim, de modo geral, um diagnóstico mais cedo. O Uhum. paciente tem procurado, mesmo sem um diagnóstico estabelecido. Sim, sim. E nos outros não, até pelo Na maioria próprio das fluxo vezes, do SUS, na maioria das né? vezes não vai ser nada grave, mas se um desses pacientes for, já valeu a pena. Acho que a grande dificuldade no diagnóstico é muito como uma dor de cabeça, né? Você nunca sabe, tem uma dor de cabeça de tensão até uma dor de cabeça de um tumor cerebral, né? E a dor óssea acho que bate muito nisso, né? Eu acho que o grande coisa é uma dor que não melhora, como você comentou, dores noturnas, e que aquilo lá leva à recorrência ao ponto de atendimento, como esse caso que você citou, que realmente, para uma mãe, né, que está com uma criança com esses sintomas, que deve realmente ir atrás, que é a fase mais importante do diagnóstico, né? Essa fase é uma fase importante. Tem um diagnóstico que eu não gosto tanto, que é o tal da dor de crescimento, né? É isso que eu ia perguntar agora. Exatamente. Dor de Exatamente. crescimento. Fala, Que tá assim, doendo, mas ela tá crescendo. A dor do crescimento pega ali nos picos de estirão da criança, Sim. até 6, 7 anos, depois do estirão da pré-adolescência. Que é a fase onde tem uma atividade metabólica óssea aumentada, né? Isso aí. E coincide com a fase, né, de Dos tumores tumores, né? primários. Aham. Então, existe dor de crescimento, mas a gente, pelo menos uma radiografia simples já esclarece muito, o exame físico já esclarece muito. Para assim, ó, não é pronto, dor de crescimento, Não vai passar Bom, batido né? isso, né? Bom, Porque o que a gente vê hoje, André Murilo, é isso aí, né? Porque geralmente esse tipo de paciente procura o pediatra, né? Ele vai no pediatra e, mãezinha, tá tranquila, porque a sua criança está crescendo e faz parte da idade. E pode muitas vezes, você falou daquele 1% daquela. Faz a diferença de você fazer aquele diagnóstico, né? Que você vai fazer total diferença na vida dessa Exatamente. pessoa, né? Porque o tumor primário, a gente fala nessa população pediátrica, osteosarcomas, não são tumores tão comuns. Aham. Então, o pediátrico atende volume
importante pacientes. A maioria, passaram meses, é tudo dor de crescimento mesmo. Uhum. Porque pensar o estado de Mato Grosso, mais ou menos para osteosarcoma, em torno de 8 casos por ano. É muito Então, baixo. você distribuir todo o estado, todos os pediatras, né? Verdade. É muito É raro, raro. raríssimo, né? Mas existe, é grave, e uma radiografia simples, um exame físico. O que eu costumo falar para os meninos da residência é pensar em tumor, pelo menos desconfiar que poderia ser. Isso. Uhum. Esse é o começo. Sim, porque... E no paciente mais velho, né? Mais velho não, assim, 40 anos. Mais experiente, né? Pessoa mais experiente. Exatamente. É aquela dor que não melhora, né? Que vai começando a causar uma limitação, uma alteração de sensibilidade, uma perda de função Uhum. também. E a partir daí, bom, vamos lá, procurou um médico, qualquer especialidade, fez exames, chegou em você. O que você está com aquela lesão de suspeita, qual que é o caminho aí que você... Essa é uma pergunta excelente. O exame inicial, pensando em exame complementar, raio-x, Uhum. Essa aí. chapa. Eu falo com ortopedista, eu gosto de chapa. Ainda usa, né? Opa, Ainda usa. muito, né? E acontece, o paciente chegar com exame de ressonância e não tem a chapa. O raio-x, a radiografia, ela me dá uma informação muito importante, que é assim, como o osso, o órgão, o osso, está respondendo àquela agressão. Seja uma inflamação, um tumor benigno, maligno, enfim. E isso já me dá uma informação para a hipótese diagnóstica muito importante. Dentre as lesões do osso, a gente tem tumores benignos também, né? Que a gente está conversando mais dos tumores malignos, que são cânceres. Que a gente já consegue, com uma radiografia, já diagnosticar. A gente nem Sim. precisa pedir mais exames complementares, exames mais complexos. Então, primeiro ponto, história clínica, conversar como começou, o que está acontecendo, raio-x. Uhum. De modo geral, complementação, uma ressonância do segmento todo, né? Então, por exemplo, uma dor no joelho, né? O joelho mais o da coxa. Cintilografia óssea, a gente avaliaria para ver a parte óssea, se tem alguma outra alteração óssea. De um modo geral, pensando numa lesão inicial, uma tomografia do pulmão, do tórax, e depois disso, né, principalmente a ressonância e a cintilografia, aí a biópsia. Uhum. Né? A biópsia sempre após, pelo menos, radiografia e ressonância. Porque a informação da imagem é primordial para a gente fechar o diagnóstico dos tumores musculoesqueléticos. É que eu sempre converso até com os pacientes, com os outros colegas, né? Os tumores ósseos, para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa de um somatório de 3 informações, uma tríade. Evolução clínica, a história, a anamnese, a descrição do exame de imagem, na verdade, o que é essa lesão, como que ela é, e o anatomatológico. Soma os 3, não pode ter nenhum dos 3 discrepante em relação ao resultado. A gente soma tudo e chega ao diagnóstico. Então, uma ressonância que foi feita após a biópsia, eu já não tenho parâmetro da ressonância, que eu vou ter um artefato de inflamação do procedimento e eu perco uma informação. Será que toda aquela inflamação, talvez a gente vê um hematoma, era da lesão ou é pós-procedimento? Eu perco uma informação muito importante. Sim. Interessante isso, né, Murilo? Que a gente fala quando a gente fala de oncologia é sempre isso, né? O exame clínico ele é importante, o exame complementar e depois a biópsia. Quando a gente inverte essa situação, muda totalmente, né? E é o que o Murilo falou, você fazer uma biópsia de mama de osso e depois você faz uma ressonância, a área que a ressonância vai trazer ali de comprometimento é muito maior do que realmente é, né? De fato, que realmente é. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque assim, eu fiquei preocupado agora. A gente falou aqui do principal sintoma do tumor ósseo é dor, né? A gente tem a criança que tem aí a dor do crescimento, você já esclareceu para a gente aqui que não pode passar batido, tem que fazer um exame e eu concordo com isso.
O paciente mais experiente, André, É idoso, né? é difícil acordar um dia que não tenha dor em algum lugar, né? E, e esse tipo de paciente, né? Eu não estou nem falando ainda do paciente oncológico, que a gente tem Sim. pacientes oncológicos Uhum. que usam aí medicamentos que são bloqueadores hormonais, causam muita dor óssea, muita dor muscular. E esse paciente também, ele sempre questiona, porque ele já é um paciente oncológico, e ele vai, principalmente para o André, para mim, quando reclama para mim, eu falo assim, olha, reclama para o oncologista clínico, né? Vai lá reclamar para o André. Fala assim, que está usando a medicação e tem muita dor. E ele fica com medo, com receio, fala assim, olha, eu quero fazer um exame, quero fazer um PET, né? Que isso é... Então, assim, Murilo, eu queria que você falasse assim desse paciente. Dois, né, os mais experientes, aquele que não é um oncológico, mas ele tem dor crônica. Quais são os sinais associados à dor que a gente pode ter Uhum. um cuidado maior? E aquele paciente oncológico, que ele relata dor e aí sente se tem diferença ou não. Uhum. Tem diferença porque o paciente com antecedente oncológico, a gente tem um olhar, assim, não é mais detalhado, mas a gente olha todas as possibilidades com um pouco mais de cuidado. O paciente não oncológico, também, tudo começa com uma história clínica, né? Como que é essa dor, uma dor em qual momento do dia, fazendo qual atividade, exame físico, geralmente já consegue resolver aí. E um exame complementar, se necessário, né? Muitas vezes uma radiografia, ou dependendo do quadro, a ressonância magnética, ok, né? Pacientes com mais idade, idosos com uma dor crônica, muitas vezes é uma dor que eu já imagino uma perda de massa óssea por uma osteoporose. E entra uma investigação também metabólica óssea. De ver laboratório de cálcio, exames de rotina, a parte de osteoporose, densitometria, para avaliar se uma eventual limitação e dor não foi ocasionado por uma perda de altura do osso, que seria uma fratura por insuficiência na coluna. Além de quadros de desgastes, que clinicamente a gente consegue, né, já identificar muito bem. O paciente com antecedente oncológico, vindo com uma dor importante, que seria isso para qualquer situação, uma dor piora no final do dia, uma dor noturna, uma dor que não está melhorando, fez repouso, então não estou com dor na perna, mas eu não estou pisando a perna, continua a dor. Pisei, piorou muito a dor. Então essa dor a gente chama funcional, eventualmente uma fratura que não teve uma queda, então fez uma fratura, mas não caiu, não escorregou, enfim, estava com uma dor, fez um raio-x, poxa, está trincado o osso. É um histórico muito importante. Como que a gente começa essa investigação nesse paciente? Inicialmente, radiografia, e aí eu peço uma cintilografia óssea já no início da conversa. Então, radiografia do local que a gente está conversando, que eu examinei, enfim, a queixa. A cintilografia óssea, porque é um exame muito mais acessível, por exemplo, do que um PET scan. E para avaliação do arcabouço ósseo já me dá muita informação. Pelo menos locais que têm uma atividade do osso aumentada. Seja por inflamação, trincado, um desgaste, vai dar uma informação como um todo, mas já me ajuda a guiar o meu raciocínio e minha investigação. Não sai fazendo assim, ressonância do corpo todo, um monte de exame do corpo todo. Sim, sim. E assim, o mais comum são metástases, né? Que são tumores ósseos decorrentes de outros tumores primários, que a gente acabou de falar, de mama, pulmão, próstata, que é muito comum, né? Quais os avanços hoje na ortopedia cirúrgica, na parte cirúrgica, e que melhoraram aí o cuidado desses pacientes quando tem fratura ou que estão próximo à fratura? O que esse paciente pode esperar nesse cuidado? Eu já vi casos muito impressionantes aí que o Murilo operou, que o paciente debilitado, lesões agressivas, que a gente acha que não ia ter como operar, e realmente o resultado é ótimo, o paciente volta a caminhar e sem dor, tudo. Explica para a gente aí esses avanços que o paciente pode hoje usufruir disso, né? É outra coisa que eu converso também, eu falo assim, o paciente que tem um tumor primário, a criança que tem um tumor primário, é muito grave, o tumor começou ali,
Eu costumo falar assim, esse paciente vai chegar num especialista, né? Pode demorar um pouco mais ou menos, a gente espera que não demore, mas ele vai chegar. Uhum. Por quê? É uma lesão que vai chamar atenção clinicamente, é um tumor que precisa ser olhado para tratar aquele local. Então, vai para tratar aqui ou vai para outro centro, vai ser tratado. O paciente que é muito mais comum, é o paciente com lesões secundárias, tumor que veio de outro local, é um perfil de paciente que não é que fica à margem da oncologia, é mais comum e, do modo geral, o tratamento não é cirúrgico, mas é a população que eu acho que faz muita diferença a atuação da ortopedia oncológica. Em que Exato. sentido? A gente consegue avaliar, né, estratificar o risco de uma lesão, uma fratura, uma complicação, com um exame de imagem, muitas vezes a radiografia. E qual que é o ganho nessa estratificação, nessa avaliação? Da segurança do paciente, até onde eu posso ir? Ah, essa dor? Não, essa dor é uma tendinite, meu quadril está forte. Então, para manter, preservar a autonomia desse paciente durante o tratamento, durante o acompanhamento e durante Uhum. a vida dele pós-tratamento. Eu acho até assim, tem muito avanço na parte cirúrgica, técnica, mas para esse perfil, eu acredito muito que tem mais sucesso no tratamento, acompanhamento, quanto menor o procedimento ou quando eu não preciso atuar. Uhum. Quando a gente já conseguiu identificar uma fragilidade, uma dor óssea, e se fez um procedimento menor, percutâneo, ou uma intervenção com radioterapia, enfim, sem, sem chegar a ter uma fratura, uma piora, ou mesmo uma piora de uma dor óssea. Uhum. Então, tem cirurgias que a gente consegue reconstruir com ressecções de membro, quadril, fêmur total, bacia, Uhum. mas para esse perfil de paciente, quando eu consigo não fazer nada, É o ótimo, melhor. que eu vi antes, Isso. e se a gente conseguiu fazer algo pequeno, melhor ainda. Né? Do ponto de vista, algo percutâneo, que é uma cirurgia pequena, que no outro dia, na outra semana, está fazendo quimioterapia, está Uhum. liberado e sem limitação, sem uma internação prolongada. Sim. Legal, Murilo. Olha, eu gostei muito porque assim, a gente percebe aqui o que o Murilo está falando, é o cerne de toda a oncologia. Já sou da velha guarda, né? Já tenho aí 30 anos de Entendeu? formado, 25 anos aqui no Mato Grosso. E na época, Murilo, que a gente começou aí na mama e na oncologia, eram grandes cirurgias, né? E pouco resultado. Então, assim, a oncologia, a quimioterapia ficava em segundo plano e o bom cirurgião era aquele que fazia aquela cirurgia que praticamente amputava, né? No caso da ortopedia, amputava membro, e depois o paciente acabava falecendo pelo diagnóstico de câncer. Hoje Uhum. não, né? Você acabou de falar uma coisa que já bate com a gente há muito tempo. Quanto menos você hoje intervir, melhor. Ou seja, quanto menor a cirurgia e você entregar esse paciente mais rápido para a oncologia, ou até mesmo começar o tratamento com oncologia, depois voltar para você fazer a cirurgia, é melhor, né? Mudou totalmente a Perfeito, visão hoje oncológica. perfeito. Até assim, para paciente, população no geral, o que acontece? Não é que a gente não vai tratar o tumor, é que para esse perfil de paciente, o tumor que nasceu, começou em outro lugar, e ele circulou e está no osso, tirar esse osso não vai tratar mais, não ganhei em tratamento, Não né, muda nada, né? oncológico. Vai E curá-lo ali, não né? vai curá-lo, né? A gente tem algumas exceções, mas do modo geral, prioridade vai ser um tratamento que mantenha o combate de tudo. Não a gente Uhum. ficar olhando só para a pontinha do dedo e esquecer de olhar o resto, por exemplo. Exatamente. Isso realmente hoje a gente falou um pouquinho sobre, você está falando sobre ensino e realmente isso é importante para ensinar para os nossos estudantes, né? Com esse Uhum. ah, várias faculdades hoje realmente jogando, de certa forma, alguns profissionais
que não se capacitaram durante toda a sua formação e isso prejudica na parte final o tratamento não só oncológico, mas de toda a medicina, né? Eu acho que isso é importante que parece óbvio, mas ouvir o paciente e examinar o paciente é uma coisa que é básica, mas não está acontecendo hoje no dia a dia. Não é só no Brasil, não, né? Nos Estados Unidos, que usam muita tecnologia, Sim. até mais que a gente, por ter mais facilidade de acesso, muitas vezes o médico vê mais exames do que conversa com o paciente, que sente os sintomas. Isso não muda, né? Na medicina, apesar de todos Ainda os não anos, mudou, ainda não né? conseguiu mudar essa relação Não, e de você ter essa sensibilidade, principalmente, né? A gente não tem um PET scan no consultório ali, todo mundo Exatamente. entra, faz um PET scan e não dá, faz né, um. Murilo? Não dá, né? Entendeu? Eu vejo muito isso aí, André. A gente, principalmente na nossa área, né? Nós três aqui que somos na área de oncologia, a gente tem que ser preciso, a gente tem que ser muito técnico e tem que realmente ser assertivo, porque a oncologia muitas vezes ela não te dá a segunda chance para você curar o paciente. Mas ao mesmo tempo, associado a essa assertividade, a gente tem que ter aí a empatia. E é o que, e que faz a diferença. A gente já discutiu aqui em outros episódios aqui do nosso podcast a inteligência artificial. A gente está vendo uma outra mudança de paradigma do mundo. A gente teve aí a Revolução Industrial, teve aí o início da internet, das máquinas, do computador. E hoje, até para fazer diagnóstico, a gente estava falando aqui de raio-x, de ressonância, a IA, eu tenho convicção disso, já é uma realidade e vai ser mais realidade ainda no futuro em relação a diagnóstico. Mas uma coisa que ainda não existe é isso, essa empatia, o ser humano, ele gosta de ser humano. A gente precisa dessa proximidade. É ruim quando não tem, né, Murilo? Uhum. Aí eu vejo assim, eu conheço, né, vocês assim, eu sou muito feliz em trabalhar com vocês. Eu sei que o André é uma pessoa muito empática, o Murilo a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui a simplicidade que o Murilo tem de explicar, a facilidade que ele tem de explicar. E muitas vezes é isso que importa. Então você que está assistindo a gente aí, se você está assistindo a gente até agora, se esse tema realmente está sendo relevante para você, compartilhe, ative o sininho aí das notificações para você ser notificado dos nossos próximos episódios. E qualquer dúvida que você tiver, pode escrever aqui que a gente vai ler, vai responder para vocês. A gente direciona essa pergunta para o Murilo. Mas assim, Murilo, continuando, tá? Eu fico feliz de você estar aqui. Os tratamentos oncológicos, de uma forma geral, eles são longos. Ou seja, operou, está tudo certo, ou precisa de mais alguma coisa. Se operou, manda para o André, ou vice-versa. Como é que funciona isso aí? Bom, a gente volta aquele ponto do tumor que começou no osso ou vindo de outro local, né? Quando a gente é perguntado, quanto tempo vai demorar, geralmente o paciente que tumor primário ósseo, né? De modo geral, esse perfil, esses diagnósticos, eles precisam de um tratamento com quimioterapia, não todos, né? Mas no modo geral, Certo. cirurgia e depois mais quimioterapia. Mais ou menos, né, tem algumas variáveis, mas 6, 8 meses de tratamento. Inclusive, assim, então vai fazer uma quimioterapia antes, vai fazer a cirurgia, vai recuperar, mas não vai recuperar ainda 100% nesse momento. Vai recuperar principalmente para sair do leito, caminhar e voltar para o tratamento. Né? De modo geral, é um tratamento um pouco longo. Mas E é os isso aí. pacientes com lesões metastáticas mantêm o tratamento já pré-definido, né? Muitas vezes a atuação é pontual. E uma cirurgia de um porte maior, mais ou menos 3 meses de recuperação 100%, uma cirurgia de um porte grande. Uhum. Aqui a gente está falando de cirurgia, André. Exatamente. E aquele paciente que não tem mais condição de cirurgia. A gente vê isso na oncologia de várias formas. Aqueles tumores metastáticos, ela tem lá costela, tem ali na coluna, que é o mais comum, né? E você? Como é que você lida com isso? Aquele paciente que já não é mais cirúrgico. Sim. Vai depender muito do tipo de doença, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, câncer de mama, o paciente faz o diagnóstico de lesão óssea e se aquela lesão não faz as alterações que o Murilo comentou, né? Não tem aquele risco de fratura, não tem dor, foi um achado mesmo no exame. Muitas vezes, com o tratamento, ela vai viver
como Isso se aí. esquecendo que tem aquilo. Vai Isso ser, aí. na verdade, infelizmente, assim, aquilo lá deixa uma pulga atrás da orelha, né? O paciente vai estar sempre pensando naquilo, fazendo exame para ver como é que está a resposta. Mas hoje a gente tem qualidade de vida e tratamentos para um tempo muito longo e cada vez mais vão surgindo novas medicações, Medicamentos, né? né? E isso a gente está falando para os mais comuns, que é câncer de mama, Isso. próstata, mas tem outros tipos de tumores aí nessa situação em que, como o Murilo falou, pontualmente aquela doença às vezes piora só num pontinho, Aham. por exemplo, na coluna e tem um desabamento de uma vértebra ali. E aí precisa de uma intervenção para aquele momento e Para acabou substituir aquilo aquele e nervo. segue. Então, realmente, é muito individualizado. Eu acho que uma coisa que eu ia perguntar para o Murilo antes de você falar, e a gente sempre fala sobre isso, esses pacientes hoje que têm câncer ósseo, precisam ir para fora, Murilo? Como é que nós estamos em Mato Grosso, em Cuiabá? Muito bem assistido. Muito bom. Aí, Isso aí. opa, a gente tem que falar sobre isso também, viu? Exatamente, que é importante que... Hoje, o tratamento, digamos, quando vai para fora pensando em cirurgia, tecnologia, material, o que a gente faz lá em São Paulo ou fora do Brasil, a gente consegue fazer aqui. Uhum. O que eu comento que ainda, assim, mas como o que seria uma diferença? A diferença ainda é os grandes centros de oncologia a nível nacional, eles são centros de ensino, pesquisa, né? Então, mas comparando com serviços oncológicos normais, vai ser o A mesmo procedimento, tratamento e a assistência assistência. é adequada A com tudo, né? cirurgia vai ser a mesma, a assistência vai ser a mesma. Acho que para tumores ósseos, aqui a gente está falando de um ponto que é cirurgia, mas a gente tem também a quimioterapia, em algum momento pode Exatamente. acontecer, dependendo do tipo de Uhum. tumor. Tem a radiação, que aqui a gente tem serviços excelentes de radioterapia, profissionais excelentes. Então, realmente, assim, a gente consegue assistir o paciente do modo global e ter equipe multidisciplinar, né? Que não a gente não fala só do médico, a gente tem toda uma equipe que tá junto Uhum. para que esse paciente realmente recupere e passe por esse momento de uma forma mais tranquila, né? E é esse o que faz a diferença, essa assistência da equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, e o nutricionista, o psicólogo, enfim, caminhando junto, esse paciente é diferente. A evolução, qualidade de vida, a tranquilidade Sim. é diferente. Murilo, isso aí, essa questão a gente sempre volta, né, frequentemente nisso, André. A gente, todos nós três aqui saímos, fizemos especialização fora, fomos para o Rio de Janeiro, São Paulo, né, eu tive nos dois, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando eu vim para cá, o pessoal em São Paulo tinha essa visão. Fala assim, você vai para Mato Grosso, mas o que você vai fazer no Mato Grosso, né? Você não sai daqui e tal. Eu falei assim, olha, eu fiquei com aquilo. Eu conhecia Mato Grosso, mas assim, não tinha eu sou goiano, né? Mas eu não tinha essa visão. Cheguei aqui, é justamente isso. O que a gente tem aqui no Mato Grosso, e isso ainda estou te falando há 20 anos atrás, hoje a gente não perde nada. O que a gente tem hoje aqui, o que a gente oferece no tratamento oncológico, ali no oncólogo, ou até no hospital de câncer que é SUS, é difícil. Você tem um outro local que não ofereça. Talvez outros locais, outros centros tenham mais volume do que a gente, porque a população é maior. Mas em termos de entregar os protocolos, de entregar o tratamento, a gente faz isso muito bem aqui no Mato Grosso, viu? Estou Sim. muito feliz aí com Qualificação profissional, é isso aí. o empenho da equipe, sempre discutindo, buscando, tem de mais novo. Hoje não é nem mais novo no Brasil, é mais novo globalmente, no mundo, né? Aham. Enfim, eu muito satisfeito. E outra, Oferecer o melhor, né, para o oferecer o paciente. melhor. Eu E acho outra que coisa importante em oncologia é justamente a equipe multiprofissional, de você ter psicólogo, você ter fisioterapeuta, né? Se você estimular o mais rápido possível a função daquele Sim, órgão, né? Ou aquele membro. E a gente tem isso aqui também, né? sim, Nossas, sim. nossas equipes aqui, elas são multiprofissionais aqui, não é focado só no médico, a gente tem tudo isso aí. Exatamente. Eu acho que a gente consegue dar uma assistência de qualidade hoje para o paciente com e certeza. para o paciente com doença óssea também, né? Eu acho que durante muito tempo, eu acho que historicamente aqui que a gente caminhou na oncologia, chegaram os cirurgiões oncológicos, depois vieram os oncologistas clínicos primeiro no nosso estado. Eu acho que vários estados passaram por isso.
E o cirurgião, o ortopedista oncológico foi um dos últimos aí, né, assim, Exatamente. nessa linha de cuidado aí da parte tão importante que agora realmente a gente consegue dar toda essa assistência, né? E essa evolução é uma consequência. Por quê? Tratamento clínico evoluindo, nosso paciente é mais tratado, vai mais longe, Uhum. e com isso surgem até outras complicações possíveis, né? Exatamente. Então, digamos assim, o prognóstico melhorou, e com isso a gente tem que cuidar até das consequências tanto da doença quanto do tratamento, enfim. Mas isso é bom. Sim, Antigamente, eu acho que a atuação nessa área era mais o cirurgião oncológico como um todo, eram cirurgias mais mutilantes, né? exatamente. E conforme o prognóstico foi melhorando, o foco também do tratamento cirúrgico vai mudando. Sim. É uma evolução que E a gente falou aqui oferece. Como é que está hoje o tratamento dos tumores ósseos na rede pública e na rede privada aqui no nosso estado? caminhando na rede pública. Eu estou atendendo e atuando no Hospital de Câncer, lá Uhum. pela rede pública também. Tem uma questão que está sendo resolvida em relação a uma dosagem, um exame nesse paciente que faz o tratamento de osteosarcoma, mas fora isso, o que já está sendo resolvido, tudo igual até para esse paciente tumoroso primário, é o mesmo protocolo do paciente privado. Uhum. Um ponto de que não é diferente, mas que muda. O paciente tem acesso a todos os exames, mas um exame, por exemplo, uma ressonância, que para ortopedia oncológica é importante antes da biópsia, às vezes demora um pouquinho mais por conta da espera para fazer um Sim, exame com custo um pouquinho mais elevado. sim. 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 Mas em relação, lógico, ao tratamento, o protocolo é o mesmo, a cirurgia é a mesma, o acompanhamento é o mesmo. Uhum. A melhorar é talvez um fluxo diferente, não sei. Velocidade aí disso, né? Eu acho que em E todo o Brasil tem essa dificuldade na rede com pública. certeza, com Murilo, a certeza. gente a gente está caminhando aqui para a nossa reta final aqui do podcast. Mas eu queria, você me contou uma história, eu achei muito interessante, né? Daquele menino jovem que estava com dor e que vocês fizeram o diagnóstico pela frequência que ele ia no pronto atendimento. Tem mais alguma história que te marcou nessa sua carreira aí de ortopedista oncológico aí? Algo que fala assim, Hum. Luciano, isso aqui me marcou bastante, essa história. Olha, é, todo dia eu acho que uma história que marca muito. E assim, tumores primários, várias histórias, mas tem, perguntando assim, algo recente, né? Uma senhora, enfim, uma lesão já secundária, múltiplas lesões, Aham. fraturas, e, e já acamada por conta dessas lesões, né? E chegou ao ponto, assim, tem a lesão, não poderia sair da cama e acabou evoluindo com complicações por conta de ficar acamado, da progressão, que o tratamento interrompe por conta de uma lesão, uma fratura. E melhorou um pouquinho, a gente conseguiu fazer um procedimento bem rápido. Ela até, assim, não evoluiu tão bem quanto eu gostaria no primeiro dia, mas tá, saiu do hospital, voltando a ter mobilidade, sem dor, em casa. Então, esse foi, Legal. era uma senhora com um diagnóstico já bem avançado e, assim, Você conseguiu dar qualidade de vida para ela, né? sim, Isso é legal. Legal, legal. e consegue tirar da cama, vai para casa, pode Isso aí. andar, pode levantar e assim, a gente fica pensando assim, até onde a gente vai investir, fazer algum tratamento mais agressivo ou não, mas independente disso, todo mundo merece ficar e ter sua mobilidade, né? Isso, Eu é acho que isso aí. Qualidade. eu imagino assim, que o cenário da gente ficar acamado, ou enfim, hein? Se a gente puder evitar, Isso aí. melhor. E E isso foi muito
Tô falando de história, eu tive uma história que isso... Eu sempre lembro, acho que eu já contei uma vez essa história, o Luciano deve ter ouvido, de um jovem e logo no começo que que a gente chegou em Cuiabá, lá na Nutec ainda, e devia ter uns 20 anos, com osteosarcoma, e vinha do interior para fazer quimioterapia, acompanhando e sempre vinha uma namorada junto, e era, todas as vezes chegava chorando, deprimido. A gente tentava fazer todo o tratamento com psicólogo e junto, mas assim, era problemático, e nesse meio tempo desenvolveu metástase pulmonar, e foi lá para o quinto, sexto mês, todos os meses que vinha, que é um tratamento que ficava semana aí, e depois tinha as complicações, tudo, ele veio sem a namorada, que era jovem. E aí fomos conversar, ele todo esse tempo estava chorando justamente pela doença, jovem, doença avançada, que não ia sobreviver. E a menina faleceu no acidente de trânsito Olha só. antes dele. Então, assim, isso foi emblemático na oncologia, porque a gente, e na vida, porque a gente fica também na nossa vida, às vezes, pensando que aquilo é um fim, aquilo vai acabar com a vida, mesmo sendo doença avançada, mas naquele momento, assim, de forma inesperada, uma outra pessoa que é saudável, não tinha nenhuma comorbidade, teve um acidente de trânsito. Então, assim, na nossa vida, isso mudou um pouquinho o conceito de que a qualquer momento a gente tá sujeito a isso, seja por um acidente, seja por um AVC e o infarto. Então, realmente, aquilo ali foi um momento que acho que todo mundo na clínica ficou bem abalado com isso. Basta estar vivo, né? A oncologia, ela muda a nossa vida. Acho que nós três aqui, a gente tem uma visão diferente da vida, porque a gente lida com vida e morte. Exato. E a gente tem a maioria, ainda bem, e graças a Deus a maioria dá certo, e a gente consegue curar muitas pessoas, mas alguns não dão certo. Exato. Eu costumo, André, fazer esse mesmo paradigma. Eu já aprendi muito. Eu aprendo mais do que ensino dentro da oncologia com os pacientes. E eu falo assim, olha, você acordou, você está vivo, agradeça a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida que você tem. E hoje a minha vida, hoje eu agradeço por tudo que eu tenho, a gratidão ela faz parte da minha vida hoje. Sou uma pessoa saudável, tenho meus problemas. Vou falar também no finalzinho aqui, Murilo, sobre um problema meu ortopédico. Pensei que era oncológico, mas não era, né? Mas eu vou deixar isso bem claro também. Deus nos dá a oportunidade de viver todos os dias. Hoje nós estamos vivos, nós estamos aqui fazendo podcast, já no finalzinho, a gente sempre grava esse podcast no final da tarde. Deus me deu a oportunidade de viver o dia de hoje. Eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Se eu acordar, eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade do dia. Então, se os meus ciclos são de 24 horas, porque eu não sei se eu vou estar aqui daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20, independente se eu tenho doença ou não. Exato. E o nosso paciente oncológico, André, é justamente isso. A gente está falando aqui de tumor ósseo, de paciente metastático, que muitas vezes não tem tratamento cirúrgico, a oncologia consegue amenizar isso e retardar o crescimento desse tumor, e ele vai viver anos com esse tumor. Então, é a gente focar no que a gente tem, não no que a gente não tem. A gente chama isso de paliativo, né? Quando você faz o paliativo, você está melhorando a qualidade de vida daquela pessoa e prolongando por anos e anos a vida desse paciente. Exatamente. Tornando aquele momento importante e muitas vezes sem a dor, Sim. que é o principal, né? Sim. Fora do hospital, em casa. É. E eu acho que a gente escuta como um todo, né? O paciente que diz, doutor, quantos por cento que eu tenho de chance? Eu não sei. É tão difícil. Aí Eu não sei, eu difícil. fico repetindo, eu falo assim, olha, essa é uma informação para a equipe médica, para decisão de conduta, enfim. A porcentagem não é relevante se você está dentro do 1% e está Dos curado. 99, Exatamente. Você tinha 99% de não dar certo, mas você foi 1%. Então Sim. você está 100% curado. sim. Uhum. Eu tento, assim, à medida do possível, tentar orientar para desapegar um pouco disso, né? Se tem 1%, Fazer tem um- chance. Você ainda tem 1%, tem chance. Exatamente, né? Não tem como. E eu acredito que é muito mais interessante para a equipe médica pensar no raciocínio de diagnóstico ou de tratamento, uma escolha terapêutica, do que para o paciente, né? sim. O paciente, a gente não é igual Essa esse situação. caso. E, Murilo, nós estamos chegando aqui aos momentos final. finais, né? Qual o recado aí que você dá para os pacientes, para o pessoal que está nos acompanhando, para as mães
de importância aí numa suspeita, né? Que eu acho que é o principal aqui. A gente está levando as informações de tratamento, diagnóstico, de tudo, mas quem está nos assistindo acho que está preocupado é isso. O que deve me alertar para levar ao tratamento, né? O recado é assim, dependente do estágio do diagnóstico, a gente tem um tratamento. Não ter o receio de investigar o que é, pelo contrário. Quanto antes a gente souber, melhor a orientação e o tratamento. E atenção àquela dor que não melhora com um analgésico comum, com repouso, que tem um inchaço local, uma vermelhidão, sem um motivo, sem uma pancada, sem uma lesão. E aquelas fraturas que acontecem sem ter caído, um trauma, um acidente, também gera uma interrogação e precisa ser investigado. Nem sempre a investigação vai ser complexa. Muitas vezes, uma conversa na consulta, um exame físico bem feito, às vezes uma radiografia, uma chapa. Uma chapa resolve. Resolve. Ótimo. Bom, obrigado aí, Murilo, pelo tempo de ter vindo aqui. Eu acho que se você que está nos assistindo aqui não achou importante, acho que muito mais importante é que, primeiro, é um diagnóstico que salva vidas. Sim. E segundo, é a segunda gravação do Murilo. Nós não falamos isso aqui, a gente está hoje no segundo podcast. Nós tivemos um problema técnico no último e estamos novamente aqui com ele. É verdade. E aproveitem realmente, se vocês assistiram até aqui, compartilhem, curtam. E aí estaremos aqui sempre trazendo novos temas e profissionais importantes, né, Luciano? É isso aí, André. Eu vou finalizar aqui, prometi para vocês que eu ia contar uma história minha, vou finalizar, contando a minha história, tá? Porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. A gente falou tanto aqui no podcast de fraturas espontâneas, dor muscular, e há umas 3 semanas atrás eu estava operando lá no Hospital de Câncer, foi um dia intenso de cirurgia, foram 5 cirurgias. E saí de lá, uma baita de uma dor lombar e pisava, doía. E falei, isso é postural, fiquei muito tempo dessa forma. É uma dor crônica que já vinha há muito tempo comigo. Passou uma semana nada, analgésico nada. Eu comecei a pensar, e cabeça de oncologista, né? Sempre o que a gente pensa, né? Eu falei assim, pô, eu tô com um tumor ósseo aqui, alguma coisa assim. Aí fiz, a esposa também, né? Muito, cuida bastante. Falou assim, não, você vai fazer uma ressonância que eu quero, tá bom, vou fazer a ressonância. Ainda bem que não era tumor ósseo, tinha umas 6 hérnias de disco, bico de papagaio, espinhela caída, tinha tudo, mas não era tumor, tá? Tinha tudo menos tumor, ainda bem, né? Então, assim, é só para descontrair um pouquinho, mas é importante você entender que dor crônica que não melhora com medicamento, ou que aquela dor que é persistente, tem que investigar. Eu investiguei, não era tumor, só eram umas hérnias de disco, alguma coisa assim, mas tá dentro do esperado agora. Só de ver que não é, já melhora a dor. Já melhora. Tá correndo, né? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.